Bom, gente, boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores. Em nome da Assessoria de Comunicação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, eu agradeço a presença de todos. Comunico que essa coletiva está sendo transmitida via internet pelo site do Ministério Público de Mato Grosso do Sul e vai estar à disposição de todos, já que a Operação Grãos de Ouro é coordenada pelo GAEGO do Mato Grosso do Sul e acontece em 7 estados. Para responder as perguntas, a promotora de Justiça e coordenadora do GAECO de Mato Grosso do Sul, que está coordenando também a Operação Grãos de Ouro, a promotora de Justiça Cristiane Mourão, que está à disposição de vocês. Por favor, o primeiro a fazer pergunta. Se apresenta, por favor, com o nome e o seu... Valéria, dá um minutinho. Vamos fazer o seguinte, olha, eu acho que talvez fique mais fácil para os senhores entenderem o que aconteceu. Eu preparei aqui um pouco de informação que eu acho que já vai responder muitas perguntas e um breve resumo dos fatos que nós apuramos hoje, tá? Eu vou tentar fazer o possível para que eu tenha uma clareza cristalina para que os senhores possam entender mais ou menos o que a gente investigou hoje. E daí, então, os senhores focarem naquilo que realmente eu deixei de falar e que é mais pertinente. Pode ser assim? Ok, doutora, tá? Fica à vontade. Vamos lá? Então, vamos lá. Bom, os senhores já têm essa informação, mas vamos atualizar os dados. Hoje, então, nós deflagramos a Operação Grãos de Ouro e, nessa operação, foram cumpridos 32 mandados de prisão preventiva e 104 mandados de busca e apreensão. Qual foi o esquema criminoso que originou a deflagração dessa operação? Em 2016, portanto, eu falo de uma investigação que se iniciou há 2 anos atrás. O Ministério Público foi, então, provocado pela Secretaria de Fazenda, trazendo a nós a notícia da suposta existência de um esquema. Até aquela época, nós não tínhamos ainda muita ideia de qual seria a dimensão desse esquema, mas seria um esquema referente à sonegação de tributos estaduais, principalmente o ICMS e outros voltados à comercialização de grãos produzidos no estado de Mato Grosso do Sul. Então, a investigação, a partir dessa notícia que nos foi trazida pela Secretaria de Fazenda, ela teve início no âmbito do GAECO. O que as investigações nos mostraram até agora? Que aqui no estado de Mato Grosso do Sul existe uma organização criminosa composta por pessoas do estado de Mato Grosso do Sul, mas também por pessoas residentes em outras localidades, que se juntaram no intuito de fraudar o fisco estadual, principalmente nas operações envolvendo a comercialização de grãos produzidos no nosso estado. Como é que eles faziam? A investigação identificou a atuação de pessoas que foram divididas em 5 núcleos. Então, nós temos aí a primeira situação, que é o núcleo composto pelos corretores agrícolas. Corretores agrícolas, num linguajar bem simplificado, os senhores já devem saber, são aquelas pessoas que trabalham fazendo a corretagem entre os produtores rurais e os comerciantes, empresas, enfim, que têm interesse na aquisição de grãos produzidos aqui no estado. Muito bem. Esses corretores identificados e componentes dessa organização criminosa, eles faziam, então, a intermediação da venda dos grãos produzidos em determinadas fazendas situadas aqui em Mato Grosso do Sul, principalmente na região de Chapadão e Costa Rica, faziam a intermediação da comercialização desses grãos com comerciantes ou com destinatários localizados em outros estados da federação, principalmente no estado de São Paulo. Para que não houvesse o pagamento do ICMS dessa venda, desse grão produzido aqui e destinado a outro lugar que não o estado de Mato Grosso do Sul,
havia, então, a expedição de um primeiro tipo de nota fiscal. Essa nota fiscal, que, então, eram expedidas por empresas noteiras. Empresas noteiras são aquelas empresas de fachada constituídas tão somente para produzir documentação fiscal, para esquentar, esse é o termo mais simples para os senhores entenderem, para dar áreas de legalidade a transações comerciais de qualquer tipo. Então, essas empresas expediam uma primeira nota fiscal, simulando que esta venda deste grão produzido numa fazenda em Mato Grosso do Sul seria vendida para uma empresa situada em Mato Grosso do Sul. Os senhores se lembram que o negócio real é entre o produtor de Mato Grosso do Sul e um destinatário situado no estado de São Paulo, ok? Mas para que o ICMS não fosse pago, então qual que era a primeira etapa da negociação? A primeira etapa, produtor, se valendo de uma nota fiscal falsa, simulava um negócio de que esse grão seria, então, supostamente adquirido por uma empresa situada aqui no estado. Por quê? Porque esse tipo de transação, ele tem um regime fiscal diferenciado de pagamento de ICMS. Neste tipo de transação entre produtor rural e uma empresa ou um destinatário final situado aqui em Mato Grosso do Sul, o pagamento do ICMS é aquilo que nós chamamos de diferido. Ou seja, ele não é pago no momento da transação, ele é pago a posteriori. Existe um decreto do governo do estado, desde 2000, que permite que isso seja feito. Então, esse é o regime fiscal. Então, quando havia o carregamento do grão da fazenda com essa nota falsa, já não se pagava o ICMS. Havia expedição, então, dessa nota fiscal fria. Ok. Mas, como é que eles transportariam, então, este grão para o destinatário final, geralmente situado no estado de São Paulo? Havia, então, entrávamos aí, então, a ação do segundo núcleo. O motorista que carregava esse grão, com essa nota fiscal falsa, transitava pelas nossas cidades e, no percurso feito, ele trocava essa nota fiscal por uma outra nota fiscal. Essa outra nota fiscal, expedida por empresas de fachada, a maioria delas situada no estado de Goiás e Mato Grosso, eles expediam uma outra nota, como se este grão que estava naquele caminhão e foi carregado numa fazenda aqui no nosso estado, como se esse grão tivesse sido produzido por uma empresa ou por um outro produtor situado fora do estado, com destino a São Paulo, dando a entender que aquele grão estaria somente de passagem pelas nossas rodovias. E, então, o grão era levado para o estado de São Paulo e lá atingia o seu destinatário final. De tal forma que, com esse percurso, não havia o recolhimento de R$1 sequer de ICMS para os cofres de Mato Grosso do Sul. Para falar para os senhores, em termos de valor de prejuízo, que nós conseguimos apurar até agora, e isso num limite muito baixo, isso é um limite muito baixo, nós já chegamos ao montante de 44 milhões. E isso é um montante baixo. Por quê? Porque doravante, com a deflagração da operação, com a identificação, nós já identificamos 14 empresas que atuam dessa forma, empresas noteiras, ou seja, que atuam de forma somente a emitir notas fiscais para dar áreas de legalidade a esse tipo de transação. Essas empresas agora sofrerão ação fiscal, que mais ao final da minha fala, eu vou passar a palavra aqui para o doutor Carlos Girão, que é o controlador-geral do Estado, e aí ele vai fornecer para os senhores agora mais detalhes dos passos que caberão doravante, com o compartilhamento de provas já deferido judicialmente, vai caber, então, à Secretaria de Fazenda, porque agora nós dependemos, então, dela, e agora ela tem os instrumentos cabíveis para isso, para que a gente possa agora partir desse 44 milhões e fechar lá em cima o valor do prejuízo e tentar reaver isso da forma melhor. Enfim, aonde, então, que entrar? Então, eu já falei para os senhores de 4 núcleos. Eu falei para os senhores dos núcleos dos corretores agrícolas, dos produtores rurais, dos transportadores,
das empresas noteiras. E aí nós temos um quinto núcleo, que é o núcleo dos servidores públicos, que são pessoas com atribuição fiscal, e cabia a elas o quê, especificamente? Praticar qualquer tipo de ação que facilitasse a sustentação desse esquema, bem como a concessão de incentivos fiscais de forma ilegal. Ok? Vamos lá. A investigação, então, repito, começou há 2 anos por provocação da própria Secretaria de Fazenda, que já naquela época nos trouxe a identificação da primeira empresa, que já foi identificada pela Fazenda naquela época como uma empresa noteira, e que, sem dúvida, é uma das maiores envolvidas no esquema. Todos os mandados foram cumpridos. Participaram hoje desta operação 34 promotores de justiça, dentre promotores de justiça integrantes do próprio GAECO e do Ministério Público Estadual, bem como promotores de justiça que nos prestaram apoio através dos GAECOS de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Nós tivemos ações em todos esses estados. Tivemos o emprego de 250 policiais militares só aqui no estado de Mato Grosso do Sul, para cumprimento de todas as medidas, fora o efetivo policial que trabalhou junto aos GAECOS nas outras localidades. E aqui eu também devo fazer um agradecimento ao apoio que a própria Secretaria de Justiça e ao Comando Geral da PM nos prestou, nos concedendo aí, então, mais de 2 centenas de policiais militares para que a gente pudesse cumprir as ordens judiciais. Ordens judiciais essas que foram expedidas pelo juiz Mauro Nerig Carlo, juiz da Vara da Infância e Adolescência aqui de Campo Grande. Por que um juiz da Vara da Infância e Adolescência? Porque nós temos um regramento dentro do Tribunal de Justiça que alguns juízes aqui de Campo Grande possuem atribuição para analisar as medidas cautelares criminais propostas pelo GAECO quando em investigação de organizações criminosas. Tá? Então, as medidas foram deferidas pelo juiz Mauro Nering. Já falei do prejuízo aos senhores. Vou aqui também já falar as cidades nas quais foram cumpridas as... Não sei se haverá uma pergunta nesse sentido, mas eu já vou responder. Ok? Então, nós tivemos aí 32 mandados de prisão, sendo 13 em Campo Grande, 9 em Chapadão do Sul, 2 em Costa Rica, 1 em Itaporã, 2 em Cuiabá, 1 em Rio Verde, Goiás, 1 em Mineiros, Goiás, 2 em Presidente Prudente, São Paulo, 1 em Rodeio Bonito, Rio Grande do Sul. E tivemos aí 104 mandados de busca e apreensão, sendo 33 em Campo Grande, 21 em Chapadão do Sul, 11 em Costa Rica, 2 em Itaporã, 3 em Nova Alvorada. Ok. Aonde os senhores se perderam? 2 em Costa Rica. Mas nos mandados... Os mandados de... Ah, tá. Então, vamos repetir. Pode ser? Vamos lá? Então, tá. 13 mandados em Campo Grande. Prisão, tá, gente? 13 em Campo Grande, 9 em Chapadão do Sul, 13, Campo Grande, 9 Chapadão do Sul, 2 em Costa Rica. Posso continuar? 1 em Itaporã, agora 2 em Cuiabá, 1 em Rio Verde, Goiás, 1 em Mineiros, Goiás, 2 em Presidente Prudente e 1 em Rodeio Bonito, Rio Grande do Sul. Posso passar para as buscas? Sim? Então, vamos lá. 33 em Campo Grande, 21 em Chapadão do Sul, 11 em Costa Rica, 1 em Coxim, 2 em Itaporã, 13 em Nova Alvorada, 1 em Fátima do Sul, 1 em Cacilândia, 1 em Rio Negro, 5 em Rio Verde, Goiás, 13 em Mineiros, Goiás, 3. 5 em Alto Araguaia, Mato Grosso, 2 em Cuiabá, 2 em Presidente Prudente, 2 em São José do Rio Preto, 1 em Paranapuã, São Paulo,
Paranapuã, São Paulo. Um em Jales. Um em Oroeste, São Paulo também. Jales, São Paulo. Oroeste, São Paulo. Um em Cosmorama, São Paulo. Um em Três Fronteiras, São Paulo. Um em Álvares Machado, São Paulo. Um em Uberlândia, Minas Gerais. Um em Unai, Minas também. Um em Paranaguá, Paraná. E 2 em Rodeio Bonito, Rio Grande do Sul. Até agora nós já apreendemos mais de R$500 milhão em dinheiro espécie, além de uma série de documentos. Celulares dos alvos também já foram apreendidos. Já vou passar a palavra já para o doutor Carlos. Enfim, eu vou passar a palavra ao doutor Carlos Girão, controlador-geral do Estado. Ele vai falar para os senhores, então, agora, como é que vai ser a ação da Secretaria de Fazenda, tendo em vista que a prova já tem autorização judicial para ser compartilhada com a Secretaria. Então, a Secretaria agora vai ter acesso a tudo que o GAECO produziu, todos os alvos identificados. Eu já disse para os senhores, vou repetir, nós já identificamos nessa investigação 14 empresas que atuam somente emitindo nota fiscal falsa para dar ar de legalidade a esse tipo de transação. Doutor Carlos, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. Como a doutora Cristiane já adiantou, um processo inicial com uma empresa apenas se transformou numa sentença, numa decisão judicial e numa deflagração de uma operação envolvendo 14 empresas. A partir de agora, já com essa decisão judicial de final de junho, dia 22 de junho, de compartilhamento de todas as provas, o Poder Executivo Estadual tem alguns caminhos a tomar. O primeiro dele na área fiscal, que será feita toda uma auditoria fiscal com autuação e constituição de crédito tributário em face dessas 14 empresas e de outras que eventualmente usem do mesmo subterfúgio. A partir do momento desse crédito tributário constituído, deverá ser cobrado dessas empresas, o que já facilita em função dos bens terem sido apreendidos, né? Bom, o senhor ter lembrado. Foi também determinado o sequestro de bens dos alvos no montante preliminar, que foi esse que nós já conseguimos apurar, de 44 milhões, e aí é óbvio que depois vamos aumentar isso. Uhum. E essa cobrança vai ficar a cargo da Procuradoria do Estado. No campo disciplinar, que 2 servidores foram presos hoje, esses 2 servidores terão processos administrativos disciplinares abertos pela Corregedoria Geral do Estado, que é um órgão componente da Controladoria Geral do Estado. Basicamente, são essas linhas no âmbito administrativo, fora, obviamente, a linha do campo penal que o GAECO continuará a conduzir. Vamos abrir, então? Eu vou começar pela Maíce, desculpe, porque foi a primeira a que fez a pergunta. Começo pela Maíce, do Mídia Max, e, por favor, apresente nome e empresa. Pois não, doutora? Não, nós não vamos passar nome de nenhum alvo, tá? Nós não fomos à Secretaria de Fazenda, tá? Foram 2 servidores da Secretaria de Fazenda, foram presos hoje, e os mandados foram cumpridos nos locais de trabalho, especificamente na Agenfa e nas residências. Pois não? Em princípio, nós constatamos, como disse a doutora Cristiane, que eles traziam facilidades para a organização criminosa, né? Forneciam informações, às vezes interferiam de forma que a organização criminosa pudesse continuar operando, né? Além disso, tá funcionando? Além disso, nós constatamos também que havia fornecimento de outras facilidades, como, por exemplo, benefícios fiscais ilegais em troca de propina e redução de valor de imposto a ser cobrado também em troca de propina. Basicamente é isso. Mas eles também apoiavam quando o carregamento estava a caminho. 2 funcionários de participação nesse momento.
Olha, especificamente em relação a esses 2 funcionários, nós não identificamos nada nesse sentido. CBN, por favor. Só um segundo, só para reparar, não tem auditor fiscal, tá? É uma outra carreira, vou levantar. Ah, eu gostaria de saber. Tá. Tá. CBN. Em relação à segunda parte da frase que eu fiquei com uma dúvida, existiu a falsificação da nota que a empresa comprava aqui, a soja que o grão, e uma empresa emitiu uma nota falsa do produto que era comprado aqui também, isso para ficar no regime fiscal local. Essa segunda parte, quando o produto ia para outro estado, isso que eu não entendi, essa nota falsa era emitida por uma empresa de um terceiro estado, para dizer que a Mato Grosso era só um trânsito chegar lá? É isso mesmo. Ó, vou repetir novamente. O negócio real, o real é a venda do grão produzido aqui em fazendas de Mato Grosso do Sul para outros estados da federação, ok? Esse é um negócio real. Só que não se queria pagar ICMS dessa comercialização, tá? Então, o que eles faziam? No primeiro momento, então, para retirar o grão da propriedade e cair no regime fiscal diferenciado de pagamento de ICMS diferido, eles faziam o quê? A empresa noteira sediada em Mato Grosso do Sul, expediu uma nota fiscal simulando de que ela estaria adquirindo esse grão. Justamente para dizer, não, vai ficar aqui dentro do estado de Mato Grosso do Sul, não vou pagar ICMS agora, ok? Tá. Durante o trajeto, o motorista, o transportador, durante esse trajeto, ele tinha contato com outros membros da organização que entregavam a ele uma outra nota fiscal. Esta nota fiscal era expedida por empresas de fora de Mato Grosso do Sul, como se elas estivessem vendendo o grão para o destinatário final, que também não estava em Mato Grosso do Sul. Só para dizer que o grão estava passando pelas nossas rodovias. Ou seja, em nenhum momento, segundo essa segunda nota fiscal, ele teria sido produzido aqui. Então, não se recolhia imposto de forma nenhuma. Ok? Não sei se eu me fiz clara agora. Entendeu? Aqui na frente. Isso. Então, nós temos aí a utilização de 2 notas fiscais. Uma no momento do carregamento do grão na propriedade rural e uma outra que era pega pelo transportador, pelo motorista do caminhão, quando ele já estava transitando aqui dentro, dando a entender de que qualquer fiscal que pegasse aquela nota durante o trajeto, em qualquer abordagem na estrada, entenderia que aquele grão estava somente de passagem pelas nossas rodovias. Ok? Júlia, do Jornal Estado. Esse comprador final, para onde realmente o grão ia, ele participava do esquema ou não? Não, ele não participava. Ele comprava o grão e quem recolheria era o vendedor e quem intermediou o negócio, né? Não ele, o imposto. Correio de Estado? Eu tenho algumas questões. Já que não serão citados os nomes dos envolvidos, eu gostaria de que fosse separado. Quantos eram motoristas, quantos eram produtores, quantos eram empresários dos alvos? E a outra a senhora disse que esse valor de prejuízo é por baixo. Teria aí um valor máximo que a gente pudesse citar? Não, isso é o limite. Não tem o valor máximo. Isso nós vamos... A Fazenda agora vai, em breve, nos dar essa mais dolorosa notícia. Mas nós não temos. Com relação a essa especificação de quantos... eu, para te confessar, eu estou sem esses números aqui. Alguns eu sei de cabeça. Consegue me auxiliar, doutor Não Tales? lembro, é muita gente. Eu não muita lembro gente. Vou ficar te devendo. Tá? Com o tempo, a assessoria de comunicação vai atualizando vocês. Atualizar nesse sentido, tá? Das 14 empresas, a gente já tem o nome de uma. Vocês poderiam citar das outras? Não, de nenhuma. Essas notas fiscais emitidas de outros estados. Da onde o senhor é, por gentileza? Do Jornal Progresso. Ok. As notas fiscais emitidas que permitiam essa passagem. Goiás. Sim, expedidas por empresas de fachada. Muitas não tem, muitas são só uma porta e às vezes nem isso. É Anaí? só o talão da nota fiscal mesmo. Anaí, por favor. Só complementar, Só um minutinho. um agente fazendário e um técnico fazendário.
Agente fazendário e técnico fazendário, né? Obrigado, doutor Carlos. Vamos lá. Em relação especificamente a esse alvo, nós ainda não temos muitas informações que nós podemos passar, porque a investigação ainda está em andamento. Mas realmente não há nenhum indicativo de participação de nenhum deputado, de ninguém da Assembleia. Tá bom? William, por favor. Aqui, de produtores rurais, até mesmo porque é um número menor, são 3 de produtores. Os núcleos maiores são compostos pelos noteiros, e a maioria é de Mato Grosso do Sul e Goiás e Mato Grosso, porque lá estariam sediadas. Sediadas, quando eu digo em tese, no papel, tá? As empresas que expediriam essas notas. Então, os núcleos maiores são os corretores, e os noteiros e os transportadores. Tá? Os transportadores que eu digo são os motoristas efetivamente que faziam a condução dos caminhões carregados de grãos aqui. Pode falar. Fala no microfone, por favor, dá uma ligadinha no microfone. Aí, obrigada. Lúcio, Rádio Capital e site Página Brasil. Uma dúvida, se as notas fiscais eram falsas, e a fiscalização? Aonde que ficava a fiscalização nisso? É que as notas fiscais, elas eram ideologicamente falsas, não materialmente falsas. Ok? Então, elas eram notas fiscais expedidas normalmente. O conteúdo delas, o conteúdo que eu digo, era o que estava escrito nelas, que era falso. Entendeu? Nós não constatamos assim notas fiscais materialmente falsas, com rasuras, com adulterações visíveis, nesse sentido, ok? Então, o fisco, aquele fiscal que estava na rodovia e abordava determinado transportador e via aquela nota fiscal, ele tinha ali a notícia de uma alienação. Ora, para dentro de uma empresa de Mato Grosso do Sul, a depender do momento da abordagem, se o motorista já tivesse trocado de nota, ele tinha ali a informação de que aquele grão era destinado, teria sido produzido em Goiás e Mato Grosso e seria destinado ao Estado da Federação. Pode fazer uma segunda ou não? Se for rapidinho, pode, vai. Não, mas espera aí, não tem mais ninguém na tua frente? Não tem, não. Ah, então tá bom. 14 empresas todas de Mato Grosso do Sul ou envolvem esses 7 estados também? Envolve esses 7 estados. Também tem mais. Esse valor, 44 milhões, prejuízo só para Mato Grosso do Sul? Sim, só para Mato Grosso do Sul. O grão era produzido aqui. Prejuízo só para o nosso cofre. O grão era produzido aqui. Então, se era produzido aqui... Tem as toneladas? Olha, essa conta... Tem. Não temos. Não tem. Olha, é difícil até eu calcular isso para ti. Não temos essa tonelada. Doutora, as investigações tiveram início em 2016. Tem a possibilidade desse esquema ser bem anterior a 2016? Olha, sim, na verdade, em 2016, esse fato já existia, tanto é que foi detectado pela Secretaria na época, né? Então, ela trouxe para nós, naquele primeiro momento, ela identificou uma empresa, e aí nós começamos, então, a investigar. A Secretaria nos enviou outras informações posteriormente e nós começamos a trabalhar. E aí, então, é bem aquela história. Puxamos a pena e veio o galinheiro inteiro. E depois de hoje, eu acho que vai vir, não sei, a granja, acho. Não sei. Mais alguma pergunta? Ari Teodoro, SBTMS. Doutora, em relação ao sequestro dos bens, nesse valor exato, como seria feito esse sequestro? A partir de quando começa esse sequestro de bens? Ordem judicial hoje. Mas tem maquinários,
fazenda, propriedades, como é que seriam isso? Em Sim, valores? Em valores, restrições bancárias, imóveis, anotação nos registros de imóveis de propriedades dessas pessoas, dinheiro que nós já apreendemos hoje, veículos que nós já apreendemos hoje. Né? Esse valor hoje, R$500 mil, foi numa única corretora? Não, boa parte desse R$500 mil aqui, eu não, essa conta toda aqui eu ainda não fechei porque ainda tem algumas em andamento, mas boa parte desse valor foi apreendido em espécie na casa de um produtor rural. Um produtor, não corretor, então? Não. De Mato Grosso do Sul? Sim, ele tem propriedade rural aqui, né? De que cidade? Eu não falei para vocês que as propriedades ficam basicamente em duas cidades, Costa Rica e Chapadão. Mais alguma pergunta, gente? Boa parte, tipo assim, mais de 250. Mais. Que é para atribuir a uma pessoa. Sim, não, mais. Por volta de aproximadamente 500 milhões só com alvo. Ou 500 mil, perdão. Só com alvo. Fechamos? Ok, fechamos? Como as entrevistas serão válidas a partir da fala que está sendo dita, eu queria que o doutor Carlos Girão falasse um pouquinho da importância de todo o resultado dessa operação em relação aos prejuízos que já foram na Mato Grosso do Sul. Eu queria uma fala do senhor nesse sentido. Bom, na realidade a importância é muito mais educativa, né, de prevenção. A gente está com uma safra chegando aí de milho, né? Então quem pensava, ou quem era adepto a esse tipo de prática, já vai pensar duas vezes, né? Vai ver que o GAECO está em cima, a Polícia Militar está em cima, então já previne isso daí. Com relação à recuperação, a recuperação é naquela linha que eu falei. Primeiro vai ter que ter um trabalho muito forte da Secretaria de Fazenda em cima dessas 14 empresas-alvo, para identificar exatamente o valor devido ao fisco. Provavelmente era tudo que foi diferido, né? Porque eles fraudavam operações intraestaduais, provavelmente é isso, só que é uma resposta com muito mais propriedade só ao final da auditoria. Tá, mas tem que repetir tudo de novo? Putz, tá, vamos lá. Que esse troço tá mole. O doutor Carlos tem uma voz boa, puxa, né? Não precisa encostar no microfone. Tá viu, bom. Da próxima vez eu vou deixar o senhor falar sozinho. É a gente ruim. apurar o, tá bom. Quando apurar o prejuízo real, o senhor vai eu ter volto essa aqui. voz aqui. Tá bom. Bom, na realidade tem aquela questão educativa, né? Foi feita uma apreensão, foi feito prisões, então as pessoas que são adeptas desse tipo de prática vão pensar duas vezes a partir do momento que o GAECO estava em cima e identificou esse tipo de operação, e a Polícia Militar também prendeu 32 pessoas, né? E é muito importante nessa fase que a gente vai entrar em colheita de grãos, então evita um prejuízo ainda maior para o Estado. Com relação ao prejuízo que já foi incorrido, que foram os impostos diferidos da natureza desse tipo de operação intraestadual, estes daí, como eu havia dito anteriormente, deverão ter seus créditos constituídos a partir de uma fiscalização da Secretaria de Fazenda. Isso daí vai ter que ser um trabalho muito extenso e profundo em cima dessas 14, primeiramente em cima dessas 14, obviamente, imagina-se que tenham mais empresas nessa mesma situação, a gente não pode dizer, porque isso tudo pressupõe a atuação da inteligência fazendária, juntamente com a inteligência do GAECO. E aí, constituído esses créditos, irá para a Procuradoria do Estado para cobrá-los. É essa a sua pergunta? E existe uma expectativa de resgatar esse prejuízo que já foi? Certamente, esses que já foram arrestados serão devolvidos. Tem que fazer a quantificação dos bens que foram arrestados, porque a gente não sabe exatamente. Paralelamente a isso, tem a constituição dos créditos, que eu não sei, como a doutora Cristiane falou, o céu é o limite, né? Então a gente não sabe de quanto vai ser. Mais do que ter o resgate do dinheiro, é por fim a essa ação criminosa. Sim, por fim, essa ação criminosa, aplicar multa a essas pessoas, fechar de uma vez por todas essas empresas, inclusive no papel, cancelar a inscrição estadual, enfim, uma série de situações. Um dado que eu acho importante falar para os senhores é o seguinte: quando a notícia nos foi trazida em 2016,
dentre os documentos que nos foram enviados pela Receita naquela época, teve um que nos chamou a atenção sobremaneira. Era um relatório subscrito por alguns auditores que detectaram os primeiros indícios desse esquema criminoso, onde eles diziam que eles haviam tido contato com corretores que trabalhavam na região, corretores honestos, enfim, que têm isso por profissão e atuam negociando aí o nosso grão, né? Uma das maiores matrizes econômicas que nós temos aqui no nosso estado, e eles verbalizaram, escreveram nesse relatório que esses corretores lhes disseram que eles não estavam conseguindo comercializar um grão sequer das safrinhas. Né? Então, daí os senhores imaginem o prejuízo disso. Penso eu que não é só nem o prejuízo financeiro para o Estado, que é imenso, mas o prejuízo moral para o nosso Estado. Né? Eu fico imaginando que isso deve nos prejudicar sobremaneira para os produtores rurais que pretendem trabalhar dentro da legalidade, para os corretores, né? Para os próprios transportadores, o quanto não deve ser difícil para essas pessoas, o quanto não estava sendo difícil, até que atestaram isso, e daí pediram providência, óbvio. Então, foi uma coisa que nos chamou muito a atenção. Mas é isso. Finalizamos, senhores. Agradeço a vinda aqui, agradeço a atenção dos senhores. Bom trabalho e nos encontramos por aí. Obrigada.